Olá, bem-vindo a mais um Dicas do Enem, o programa que prepara você para o Exame Nacional do Ensino Médio. No programa de hoje, vamos ao primeiro conteúdo de Sociologia com a professora Tati Salles. O tema da aula de hoje é Sociologia dos Clássicos. É com você, Tati. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada aí de Dicas do Enem da Rede ITA. Eu sou a professora Tati Salles, sou professora de Sociologia e esse ano, nessa temporada, temos muitos conteúdos novos aqui na área para você estar rememorizando, né, trazendo aí de novo a sua memória, conteúdos que você estudou provavelmente nas suas aulas aí do ensino médio. Se você vai prestar também um exame do Enem esse ano e não teve tempo de estudar, essa é uma grande oportunidade para você estar tendo contato, né, com esses assuntos direcionados aí à prova do Enem, mais especificamente assuntos relacionados à sociologia. Então vamos lá, que a nossa aula hoje é sobre os clássicos da sociologia. Mas você pode estar se perguntando, né, por que eu tenho que estudar os clássicos da sociologia para uma prova do Enem? Então, gente, os clássicos, eles são ponto de partida, eles são referência de variados temas, né? A gente tem os clássicos do cinema, o clássico do forró, o clássico do rock and roll. E na sociologia não é diferente, nós também temos os nossos clássicos, né? Aquelas teorias fundamentais que são ponto de partida de discussões sociológicas. Então, vamos trazer aqui rapidinho para vocês. Então, é importante que você saiba que esses autores clássicos que você vai aprender aqui hoje, eles pensaram a sociedade moderna e industrial desde o seu início. Então, essa sociedade moderna que se iniciou lá no século XIX, século XX, foram pensadas por esses autores clássicos da sociologia, né? Então, basicamente o ponto de partida da nossa sociedade. Por isso que eles são tão importantes, tão fundamentais para as discussões dentro da sociologia, né? Elaboraram os conceitos sociológicos inéditos, já que essa sociedade estava se formando, estava iniciando aí o processo de revolução industrial. Definiram métodos sociológicos, né? Definiram maneiras de como é que a gente deve se aproximar dos fenômenos sociais, qual é o posicionamento de um sociólogo, né, dentro de um fenômeno social. Então, esses parâmetros de pesquisa também foram definidos por alguns desses autores clássicos. Desenvolveram teorias sociológicas que são indispensáveis porque elas são, afinal de contas, ponto de partida de uma discussão sociológica. Então, por isso que é importante para você ter contato com essas teorias, né, ter contato com esses autores clássicos da sociologia, para minimamente você ter aí uma noção do conteúdo da sociologia, né, conteúdo da sociologia que cai na sua prova do Enem. Então, quem são os clássicos da sociologia? A gente tem três clássicos, grandes clássicos da sociologia, que são Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Vamos agora dar uma olhadinha em cada um deles. Vamos começar com um grande clássico da sociologia, que é Karl Marx. Desenvolveu diversas teorias sociológicas, né? O ponto de partida dele é a filosofia, perdão. Karl Marx era um filósofo, mas acabou desenvolvendo teorias sociológicas indispensáveis e fundamentais para compreender a sociedade moderna, compreender o sistema capitalista, as relações de trabalho e todas as contradições que existem dentro dessa sociedade. Então, dentro da sociologia de Karl Marx, a gente vai ter duas grandes ideias aí, que é a ideia de sujeito histórico e sujeito práxico. O que seria isso, né? Karl Marx acreditava que os seres humanos, eles são seres históricos, né? As atividades que nós desenvolvemos, elas deixam marcas através do tempo. Então, e a praxis vem da atitude, da ação praxeológica, né? Uma ação que deixa marca através da história. Então, os seres humanos, os indivíduos, eles são capazes de ter atitudes que são transformadoras, que transformam a sociedade, e essas atitudes, elas são históricas, elas se incidem na história e elas têm, portanto, reflexos aí na vida de outras pessoas através do tempo. Então, a grande pergunta de Karl Marx era, naquela sociedade que estava se iniciando, a sociedade moderna, industrial, né? Começo dali do século XIX, que tipo de sociedade é essa em que as relações de produção se transformam a partir da compra e da venda do trabalho e do acúmulo de capital? Então, tudo isso era uma grande novidade para a sociedade. Karl Marx foi essa figura, foi essa pessoa, esse indivíduo, que observou essa sociedade e elaborou diversos conceitos que são utilizados até hoje, conceitos inéditos e indispensáveis para a sociologia, principalmente para aqueles que pretendem analisar as relações de trabalho, as relações dentro do sistema capitalista e, como eu disse anteriormente, as contradições desse sistema.
Então, que tipo de relações sociais estão no processo de industrialização? Afinal de contas, veja, apesar de ser um filósofo, né, inicialmente ele parte da filosofia, mas ele era essencialmente um sociólogo, né, por buscar compreender as relações sociais, que estavam se desenvolvendo dentro daquela nova tecnologia, né, que era as indústrias, né? A automação do trabalho, a saída lá da agricultura, né, do trabalho no campo, para um trabalho industrial, um trabalho remunerado. Né? O trabalhador ele não era mais dono do seu trabalho. Esse trabalho ele era comprado por um capitalista, o Karl Marx vai chamar de capitalista, que detinha esse poder financeiro, comprava o tempo de trabalho, comprava as horas de trabalho de determinados indivíduos. Então, isso impactou demais a sociedade, não apenas a sociedade, mas principalmente a consciência sociológica de Karl Marx. Então, a formação do espaço capitalista é essencialmente a sociologia de Karl Marx. Ele está pensando essa sociedade moderna que está se desenvolvendo ali no século XIX e XX. Ele está preocupado em entender essa sociedade, quais contradições existiam, quem é que estava se favorecendo, quem é que estava sendo desfavorecido, né, dentro dessas relações. Então, as ideias de Karl Marx estão baseadas na praxis, pensar o mundo e modificá-lo. Portanto, né, por isso que Karl Marx vai se diferenciar tanto de outros pensadores clássicos como Emile Durkheim e Max Weber, justamente por conta desse ponto de partida filosófico dele, que vai basear toda a sociologia dele, né? Baseada na praxis, nessa ideia de que o homem se transforma o espaço onde ele vive e dessa forma ele transforma não apenas o espaço, mas a ele mesmo e a história, né, que está ali acontecendo. A transformar a natureza, o homem se transforma. Por isso que muito se diz que Karl Marx é aí o filósofo, o sociólogo das revoluções. Mas é justamente por isso, por essa ideia de pensar o mundo e modificar o mundo, né? Ser um sujeito práxico e também histórico, né? Capaz de, portanto, de modificar a sua própria realidade. Então, a sociologia de Karl Marx aponta que a sociedade está baseada em meios de produção, né? Esses meios de produção que estavam se formando ali naquele espaço capitalista. Vocês têm que estar pensando, né, esse tempo histórico em que Karl Marx viveu, né, o início da industrialização e da sociedade moderna, tal qual a conhecemos não hoje, né, que a nossa sociedade já se modificou bastante, mas o início da nossa sociedade, o início dessas relações de trabalho, o início da compra e venda do trabalho aí como uma mercadoria, né? O trabalho livre, portanto, transformado em mercadoria, onde um determinado sujeito com poder aquisitivo, poder financeiro, compra esse trabalho, né? Compra essas horas de trabalho, remunera. Então, inclusive, ele percebe que o fruto desse trabalho não pertencia ao trabalhador, né? Pertencia ao acumulador do capital, ao capitalista. Ele detinha os meios de produção, era ele que comprava a força de trabalho e era ele quem lucrava com isso, né? É a venda do trabalho, portanto, era a venda desse trabalho que move a sociedade, que move a estrutura social dessa sociedade. A superestrutura, a gente pode falar, ainda dentro da sociologia de Karl Marx, tem duas ideias estruturantes, né? A superestrutura e a infraestrutura. A superestrutura sendo aquilo que sustenta basicamente, né, as ideologias, a cultura, a política e a religião de determinadas sociedades. É isso que vai dar sustento a essa sociedade, né? É isso que vai fazer com que ela gire, com que ela funcione, né? Mas ele está mostrando que esse funcionamento existem muitas contradições e é preciso pensar essas modificações, pensar essas contradições através da sociologia que ele elaborou, através das teorias de Karl Marx, as teorias marxistas, conhecidas como teorias marxistas. E a infraestrutura, que é aquilo que segura, que sustenta a sociedade de forma concreta, são justamente os meios de produção e as relações sociais que se desenvolvem a partir desses meios de produção, né? Ou seja, a gente pode pensar uma sociedade agrícola, o meio de produção é agrícola, as relações sociais dessa sociedade são relações sociais baseadas naquele meio de vida, né? Em contrapartida, uma cidade, um estado, um país industrializado, com diversos meios de ganhar dinheiro, né, de
fornecer mercadoria, ou seja, um mercado diferenciado, ele é estruturado ele é diferente de uma sociedade agrícola, de uma sociedade simples. Então, os meios de produção de uma sociedade vai determinar as relações sociais que estão dentro daquela sociedade. Se é uma sociedade industrial, ela tem relações sociais baseadas nesses meios de produção. Parece simples, mas Karl Marx foi o primeiro grande sociólogo, foi o primeiro indivíduo a pensar aquela sociedade, né, e a elaborar esses conceitos, por isso que é um clássico, por isso que é um ponto de partida de diversas discussões dentro da sociologia, por isso que é importante e fundamental que você tenha acesso a essas teorias, que você tenha um mínimo aí de conhecimento das ideias de Karl Marx, das ideias sociológicas de Karl Marx, né, desenvolvidas por ele, que a gente está revisando aqui de maneira muito rápida, né? São conceitos altamente elaborados que você precisa dar uma revisada antes da sua prova. Então, portanto, os principais conceitos de Karl Marx, vamos revisar aqui rapidamente. O trabalho transformado em mercadoria, né, coisas que vão satisfazer objetos, né, que vão satisfazer a todo tipo de necessidade. Karl Marx observou isso lá no início da industrialização, né, no início da formação do mercado capitalista. Né. O modo de produção são o tipo de relações sociais que estão desenvolvidas ali naquele sistema de produção, como eu falei anteriormente, e a alienação também é um conceito muito forte de Karl Marx, muito importante. A alienação como uma consciência falsa do mundo, muito ali sedimentado na superestrutura, a ideologia, a política, a religião e a cultura, né, criando essa consciência falsa, né, tirando ali a atenção do trabalhador, dos indivíduos que estão vivendo aquelas contradições, né. E também a separação da força de trabalho dos meios de produção, que foi aquilo que a gente falou, né? O trabalhador ele está alienado do lucro, alienado do produto que ele ajuda a produzir, né? Ele está alienado, ele vende o trabalho dele e, de certo modo, está alienado desse lucro, desse capital. Mais-valia, uma parte que produz, né? Uma parte dessa produção que tem as mãos do trabalhador está cedido a outra pessoa, né, ao capitalista. A expropriação do trabalho humano gerando aí acúmulo do capital. Isso é a mais-valia, um conceito importantíssimo, que é importante que você revise várias vezes, né, e você compreenda. A ideologia, que é um sistema de ideias, né, passa pela cultura, passa pela política, passa pela religião, são as normas e regras que obrigam os indivíduos a se comportarem em determinado modo dentro de um sistema. Essa ideologia também é responsável, está dentro da superestrutura e também é responsável por criar essa consciência falsa do mundo e fazer com que a roda gire, né? O fetiche, que é o fetiche da mercadoria. Veja Karl Marx no início, lá há séculos atrás, há muitas décadas atrás, ele já percebeu que os objetos eles tinham um valor, né? Determinado sapato, determinado carro, determinado espaço social, determinado espaço local, inclusive de convívio, ele tem um valor, né? Ele tem um significado e ele tem um custo. O valor ele é mensurado em capital. Então, Marx vai chamar isso de fetiche, né? Nós estamos criando uma relação diferente com as coisas. As coisas elas começam a ter um valor e uma importância que chega nas prateleiras e nas lojas sobre os mais variados preços e exclui determinados grupos, né, de acesso àqueles objetos, né? E aí vem a ideia de classe social, de produtos direcionados à classe social, a partir também desses conceitos de Karl Marx. Então, a sociologia de Karl Marx é muito importante que você entenda que o objeto a ser conhecido na sociologia de Karl Marx é a realidade. E a realidade ela é cheia, permeada de contradições, né? E existe uma força, uma superestrutura que faz com que aliena os trabalhadores, que aliena os indivíduos, que aliena as pessoas. Então, o exercício, né, de descortinar essa superestrutura, essa alienação, essa consciência falsa do mundo é através da análise sociológica, né, através do estudo, da compreensão dessa realidade, né? E nessa realidade estão contidas as atividades humanas e as contradições internas dessa sociedade, né, que são essenciais e que vão determinar o movimento histórico daquela sociedade, que nada está à toa dentro da sociedade, para a sociologia principalmente.
Uma pausa para o nosso primeiro intervalo, mas antes, anote aí na sua agenda os dias de aula aqui na Rede Ita e no YouTube. Quartas, quintas e sextas, logo após o Ita Esportes. E aos sábados, a partir das 8 da manhã. A gente volta rapidinho, não sai daí!